A paz do Senhor, amados. Bom dia, tudo bem, queridos? Este é mais um programa Café com Jesus. Deus, o nosso Pai amado, tem uma palavra para você, uma palavra para abençoar grandemente a sua vida hoje. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, mais uma vez quero vos dizer que eu creio de todo o meu coração que Deus vai falar algo que você precisa, algo do Senhor para a sua vida, tá bom? Para edificar a sua fé, para te consolar, para te confortar, para te deixar cada vez mais firme no Senhor. Amém, queridos? Amém? Então que nesse instante você abra o seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. E hoje, amados, nós vamos contar com a participação de uma irmã, a irmã Cláudia, e ela vai nos trazer aqui uma palavra para edificar a sua vida. Tá bem, querido? O irmão Albani já está aqui. A paz do Senhor, querido. Deus te abençoe grandemente. Amém. Então vamos aguardar só um pouco, aguardando aqui a entrada da irmã, tá bom? Já já ela entra aqui junto com a gente na live e a gente vai dar prosseguimento, tá bem, queridos? Amém. Então sejam todos bem-vindos, ela já chegou aqui, sejam todos bem-vindos. E faz o seguinte, fica aqui com a gente até o final, tá bom? Você que está assistindo a este vídeo aqui no IGTV, no Facebook, no YouTube, fica até o finalzinho aqui, tá bom? Vou só aguardar aqui a irmã Cláudia solicitar a sua entrada aqui na live, tá bom? E vamos ficar juntos, fique com a gente aqui até o final, porque eu creio que o Senhor, Ele tem uma palavra para te abençoar, tá bem? Deus vai te abençoar grandemente. Amém, queridos? E a gente também atrasou aqui um pouco, mas porque estava travando quando eu iniciei aqui o ao vivo e estava só travando, mas graças a Deus tudo deu certo aqui, nós estamos aqui, para a glória e louvor do Senhor. Amém, queridos? Irmã Cláudia, paz do Senhor, Oi. a sua imagem, Bom a dia, sua... pastor. Bom dia, paz do Senhor, a sua imagem está Bom escura. dia, pastor. É isso que eu estou tentando aqui. Aham. É porque minha câmera tá ao contrário aqui. Eu estou tentando aqui virar ela. Ah, ela está invertida, né? Ah, é. Agora deu Ó, certo. Bom, bom dia, pastor Marcel. bom dia, tudo bem, querida? Seja Tudo bem-vinda. ótimo, graças a Deus. Amém? Seja bem-vindo aqui junto conosco no programa Café com Jesus. Deus sempre tem Para mim é uma palavra que Ele nos dá, né? E hoje nós queremos sim. ouvir o Senhor, né? Através da sua vida. Eu creio que o Espírito de Deus já ministrou ao seu coração aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que precisamos entender, compreender à luz das Sagradas Escrituras. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma oração inicial, aí após Amém. você leu um texto, né, o texto que Deus colocou no seu coração, e Sim. depois deixa o Espírito Santo conduzir a senhora, tá bem? Amém. Vou fazer essa oração inicial. Vamos orar todos juntos? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse instante, nós estamos aqui reunidos, Pai, e nós pedimos a Ti, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Fala conosco, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, Pai. Senhor, em nome de Jesus, libera os Teus anjos ministradores, que cada irmão que aqui está, Pai, seja tremendamente, Pai, impactado pela Tua palavra, seja abençoado, Pai, consolado, curado, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha com tua glória e o teu poder, Pai, a tua unção sobre nós nesse momento. Que o Senhor possa, Senhor, Sim. colocar toda
todas as palavras necessárias em nossos lábios. Que o Senhor use a tua filha de uma forma poderosa, Pai, e que o Senhor conforte corações. Que tua palavra tenha livre curso, Pai, e ela seja glorificada. Que ela vá, Senhor, e produza o resultado para o qual ela é enviada hoje. Nos guarda, nos protege e conduz, Senhor, o teu povo. E cada coração, Pai, que está ouvindo esta palavra, seja aqui ao vivo, seja no momento, nesse momento posterior, Pai, após a gravação desta live, que todos os corações sejam como uma terra muito fértil, de modo que a tua palavra, sendo a semente, ela caia nesse terreno muito fértil e produza muitos frutos. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Compartilhe conosco, sirva a mesa. E pastor Marcel está aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, aí do versículo... É porque quase eu não... Meu óculos está horrível. Aham. É, do versículo... Vou ler do 3 em diante, Tá bem. né, que fala. Antes da senhora ler, eu quero só dizer para os irmãos que a irmã Cláudia, né, ela é uma serva do Senhor que mora em Amém. Parnaíba, né? O Luiz Correia. Luiz Correia. Luiz Correia, exatamente, Luiz Correia, né? E, Sim, e Deus ele vai usar você, né, para trazer uma palavra. E eu em creio que nome de também Jesus. Deus vai falar ao coração das mulheres, né? Tem Sim, muitas mulheres que ouvem esta palavra aqui, que assistem ao programa Café com Jesus. E eu creio também que você, né, como mulher, Deus pode e quer lhe usar também com uma palavra especial também para as mulheres, tá bom? amém, Fique à vontade. amém. Glória a Deus, pastor. Amém. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3 em diante, ele fala: E ainda que destruísse todas as minhas fortunas para sustentar, para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu coração para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, meus amados irmãos, nessa manhã, quando o Senhor fala aqui que o amor tudo suporta, né? Tudo crê, tudo espera, né? Ele é paciente, ele não não tem inveja, não é invejoso, ele ele não trata mal, ele não trata ninguém indiferente, ele não tem seus próprios interesses. Por quê? Porque no mundo de hoje, o que está acontecendo é que as pessoas estão muito ligadas em poder ter bens materiais, em poder criar, poder humilhar as pessoas, que é o que está acontecendo mais, é humilhar o próximo. E a palavra do Senhor, ele resumiu o mandamento, né, os 10 em 2, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Para você ver, já fala amar a Deus, né? Ele fala já no amor. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que ele deixou esses dois principais, resumindo tudo? Porque através disso,
você não pode, quando você ama seu irmão, você não adultera, você não rouba, você não trata mal, você não faz as coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Nesse momento que você ama, se doa, você está abrindo uma porta no reino dos céus, porque é a porta que vai refletir na sua imagem aquilo que você é. Quando nós cristãos, nós temos o amor ao próximo, o amor à obra, porque muitos hoje não estão amando a obra do Senhor, estão amando o que ela vai trazer de benefício para eles. Ou seja, estão amando mais o dinheiro do que servir a Deus, porque a própria palavra de Deus diz que de graça vos dei e de graça vos dou, né? Que nós temos que receber, nós recebemos de graça, então de graça a gente tem que dar. A gente não tem que querer merecimentos, querer títulos. Não, não. Muitas pessoas falam que amam a Deus, mas a própria palavra de Deus, ela diz: como é que tu podes me amar a mim, que não vê, e odiar o teu irmão que você vê? Então você é mentiroso. Porque o amor de Deus, ele está refletido em cada um de nós. Quando eu carrego um ódio no meu coração e não perdoo o meu irmão, automaticamente eu estou carregando aquilo ali para mim. Eu estou sendo infiel a Deus. Eu não estou honrando o mandamento que ele fala, que é amar meu próximo como a mim mesmo. Então, será que eu estou amando o meu próximo? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Tem muitas situações, minhas amadas, que as pessoas acham que amor é de homem e mulher, e não é. O amor de homem e mulher, sim, é um casal, você ama. Mas hoje os casais não estão se respeitando. Por quê? Porque o esposo não respeita a mulher, como fala na palavra do Senhor. O que é que ela fala? Maridos, honrai suas esposas. Esposas, honrai seus maridos. Mas o que está acontecendo hoje é que os maridos, eles acham que hoje o casamento ele se banalizou em aparência. Se você tem um rosto bonito, se você tem um corpo bonito. Ele não casa com a esposa, ele não está casando com a esposa, ele está casando com a aparência dela. Ele não casou por amor, porque quando você casa por amor, nada te separa da tua esposa. E pode vir outra mais bonita, e pode vir outro mais bonito, pode vir o que for, mas você vai honrar sua esposa. Por quê? Porque você está alicerçado na palavra. A palavra, ela é o nosso dicionário, o nosso manual. A Bíblia é o manual do cristão. Se você seguir tudo que está aqui, você vai ter uma vida saudável. Então, meus amados, nós somos sal da terra, nós temos que ser luz aonde nós chegarmos. Como eu posso dizer que eu falo para o pastor Marcel, eu amo você, mas aí na obra o pastor Marcel me chama a atenção de algo que eu estou fazendo errado. Aí eu digo, não vou mais ficar naquela igreja não, porque o pastor Marcel me tratou mal. Ele disse isso e isso comigo. Não, amado. Ali ele está lhe exortando porque Deus chamou a atenção dele para lhe exortar. Porque muitas pessoas hoje, elas estão saindo do foco. Elas estão se magoando por nada. Qualquer coisinha é motivo dela sair, qualquer coisinha é motivo dela odiar o irmão, dela falar mal. No nosso meio hoje, infelizmente, é como a palavra de Deus diz, existe o joio, existe o trigo. No meio vai existir pessoas que vão fazer contenda dentro da igreja. Vai existir pessoas que não estão com o amor de Cristo dentro do coração. Eu era muito falha, não vou mentir para vocês, eu era muito falha. Eu era uma pessoa que eu me irritava à toa, eu falava palavrões, eu fazia muitas coisas. Mas com a dor que eu sofri, eu aprendi a suportar, a amar, a esperar, a confiar. E através disso, minhas amadas, foi o meu alicerce para hoje eu me tornar o que eu sou. Porque muitas pessoas acham que o amor ele está ligado só em coisas perfeitas, mas não. Sabe qual é a maior prova de amor? Quem deu a maior prova de amor foi Jesus naquela cruz. Quando ele morreu por nós, quando ele doou o sangue dele por nós.
Ninguém nunca deu uma prova de amor tão grande como ele nos deu. Então, se nós seguirmos aquilo que Jesus está falando, que é aquilo que ele deixou de ensinamento, nós vamos saber amar o nosso próximo. Nós vamos saber suportar. Nós vamos saber enfrentar as dificuldades, enfrentar as situações, enfrentar tudo que vir. Porque é muito fácil. É. E É muito... o interessante, Pode irmã falar, Cláudia, pastor. é que aqui quando o apóstolo Paulo ele vai se referir, né, ele vai tratar acerca do amor, ele personifica o amor, né? Ele diz assim, Sim, ele dá qualidades, né, características ao amor como se fosse uma pessoa. Ele diz assim, ó, o amor é sofredor, né? E é benigno. sim, Na minha versão fala caridade, né? Mas são sinônimos. Diz assim, ó, sim. a caridade é sofredora e é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. O interessante é que o amor, ele é personificado, é como se fosse uma pessoa, como eu disse para a senhora, né? E a palavra de Deus Sim, diz que Deus é amor, né? Deus, que é uma pessoa, sim. né? E o Senhor, ele deu o Filho, que é Jesus Cristo para nós. Se nós olharmos para essas características aqui que ele aponta relativamente ao amor, nós vemos exatamente essas características em Jesus, né? O Filho de Deus, que é o próprio Deus. Sim. E a Bíblia nos fala que Deus é amor. Ou seja, ele diz, né? O Amém. amor é sofredor. Jesus suportou muitas coisas por nós na cruz do Calvário. Ele sofreu lá, né? Sim. Ele é benigno, Sim. né? O Senhor, ele é bondoso. Ele não se inveja, né? Ele não se vangloria, não se envaidece. Então nós vemos assim características do próprio Deus, né? Aqui, porque Deus é amor. Com certeza. E nós precisamos ser imitadores de Deus, né? A Bíblia nos fala que nós precisamos Sim. ser imitadores de Deus e andar nas pisaduras de Cristo. E nós vamos amar não pelo aquilo que as pessoas podem fazer em troca de nós, porque aquele que ama, o que ama você, né? Se você ama só aquela pessoa que ama você, que né, nós temos isso? Amar os que nos amam. E Jesus ele veio É muito fácil. exatamente essa estrutura também, essa visão. Quando Jesus fala, né? Para nós amarmos os nossos inimigos, né? Amar o próximo como a si mesmo. Amar a todos, né? Sim. Pode ficar à vontade. Porque é muito fácil, pastor, a gente amar nossos pais, irmãos, amigos que a gente gosta, tudo isso é muito fácil. Mas vai amar o teu inimigo? Para ver se é tão fácil. Aquele que te faz mal, aquele que te levanta falso, aquele que te deseja o mal, que te persegue. Vai amar ele? Nós cristãos, a palavra do Senhor diz que nós temos que orar por essas pessoas. A gente tem que pagar o preço por elas. Por quê? Porque a nossa luta não é contra o que você está vendo. A luta é o que está por trás dele, usando eles para que venham nos atingir. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principado e potestades. Né? Então, todo dia há uma luta, todo dia há uma cobrança, como é que você está, o que você fez, o que você deixou de fazer. O que eu fiz hoje? Será se eu levei a palavra a um irmão? Levar a palavra também é amor. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas têm tudo dentro da sua casa, mas está faltando o amor, está faltando alguém falar de Jesus para ela. Alguém falar daquele que é vida, daquele que traz a paz, daquele que traz o conforto, aquele que traz a esperança. Porque muitos estão ligados a bens materiais
e às vezes estão dentro de casa sozinho, numa solidão profunda. A gente vê relatos de pessoas, né, que são muito ricos e eles falam, eu deixaria toda essa riqueza para me ter um dia que eu pudesse dizer, eu sou feliz, né? Porque também o amor, a felicidade está ligada ao amor. Porque se eu tenho amor na minha vida, eu sou feliz. Tudo que eu fizer, eu vou fazer bem feito. Aonde eu for, que olharem na minha face, vão dizer, nossa, como você reflete algo tão maravilhoso. Quando a tua presença, quando você chegou aqui, o ambiente mudou. Por quê? Porque chegou a presença do Espírito Santo sobre a nossa face. E quando vem essa presença poderosa sobre nós, é porque nós estamos alicerçados, é porque nós estamos numa busca. A gente está buscando ao Senhor verdadeiramente. E o Senhor conhece nossos corações. Ele conhece quando há ódio, quando há mágoa, quando há rancor, quando há falta de perdão. Porque se você estiver faltando alguma dessas, se você não liberar perdão, se você não der sua cara a tapa, porque é que Jesus fala? Se alguém bater na sua face direita, dê a esquerda, né? Dê a outra face. Por que que ele fala isso? Porque a face significa se humilhar, significa humilhação. Quando você vai até alguém que te humilhou, que alguém que falou mal de ti, e você vai lá e diz assim, amiga, me perdoe por aquele dia que eu falei isso, isso, isso. Se eu te magoei, eu te peço perdão. E o perdão, para pedir perdão, pastor, o inimigo coloca no nosso coração tantas coisas, ele fica na mente dizendo, tu vai te humilhar, tu vai pedir perdão a essa pessoa, ela fez isso contigo, não é tu que tem que pedir perdão, não, é ela que tem que te pedir perdão. Então, ele usa muito isso. E se a gente não tiver o mesmo patamar, o mesmo propósito, a gente vai acabar caindo e não liberando esse perdão. É o que acontece muito hoje. É que muitas pessoas estão sendo impedidas de receber suas bênçãos por causa que não liberaram perdão, que há no passado. Esse perdão ele tem que ser liberado para que você venha ter uma caminhada com Cristo, uma caminhada decente, uma caminhada em retidão. Você tem que deixar as coisas velhas para trás, você tem que colocar tudo em ordem, a tua casa tem que estar em ordem. Então, se tiver faltando uma coisinha assim, a tua casa vai desmoronar, a sujeira vai voltar e vem pior ainda. Porque a palavra do Senhor diz que quando a nossa casa está limpa, que a gente deixa a sujeira lá, os demônios vêm e lá se alojam e são muito mais. E a luta é muito maior. E é maior mesmo, pastor. É maior mesmo porque eu senti essa luta. Eu passei por isso. Eu passei por uma dor muito grande. Porque quando meu ex-marido se separou de mim, eu não fui para o mundo. Eu não fui buscar as coisas do mundo. Eu fui me alicerçar na palavra. E a palavra foi minha força, meu refúgio, minha fortaleza. As minhas dores, quando eu chorava, era o meu pai que eu falava. Eu acordava nas madrugadas e conversava com ele. Eu falava, pai, essa dor aqui está doendo, mas uma hora ela vai passar. Essa tempestade não vai durar para sempre. Uma hora ela vai acabar. E eu falava muito, pai, eu não tenho ódio do meu ex-marido, eu não tenho ódio da mulher que está com ele, daqui foi com ele, eu não tenho. Eu tenho que me apegar é a ti. Enquanto muitas pessoas que eu conheci, né, minhas colegas, irmãs em Cristo, saíram da presença do Senhor por causa de uma pessoa. Eu não. Eu fiz o contrário. Eu permaneci, foi mais firme. Foi através da minha dor, do que eu passei, do meu sofrimento, que eu vim mais para a presença do Senhor. E que eu vim buscar Ele verdadeiramente. Não tenho vergonha de dizer, amados. Porque às vezes a gente acha que está servindo a Deus, mas a gente está servindo a Deus de qualquer jeito e não é assim. Deus, ele, às vezes, ele permite algumas situações, como ele permitiu a Jó, para saber se realmente Jó estava alicerçado, porque ele sabia o coração de Jó, mas ele queria saber se ele ia suportar tudo aquilo que ele passou. Assim somos nós vamos passar por provas. Hoje está tudo bem, está tudo legal, mas amanhã a gente pode passar por um deserto, amanhã a gente pode passar por uma provação. E se você não tiver alicerçado naquela palavra, se você não tiver uma intimidade mesmo com o Senhor, você vai cair, amado. Você vai acabar saindo da presença do Senhor e culpando a Deus, porque o culpado não é Deus, o culpado é você mesmo. Porque o que você passa, você acha que Deus ele está lá dizendo, eu quero que tu seja humilhado, eu quero que tu passe por essa situação. Não. Deus, ele quer o melhor para nós. E quando a gente aprende a suportar, quando a gente sente o amor do Senhor,
em nossos corações, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, a gente suporta, gente. A gente suporta porque eu suportei. Hoje eu estou recebendo o melhor de Deus. Hoje Deus está colocando tudo em ordem que estava em desordem. Toda dor passou. Hoje eu estou colhendo frutos maravilhosos. Vocês não têm nem noção do que Deus fez na minha vida, porque por causa da minha obediência. Eu falei para o Senhor, Senhor, meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, e aqui ninguém vai mexer. Porque quando eu casei, eu fiz uma aliança, e a minha aliança não foi com o homem, foi com Deus. Então eu disse, Pai, o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, aqui ninguém vai mexer. Porque a tua palavra diz que quando somos casados, o meu corpo é do meu marido, e do meu marido é meu, e ninguém pode tocar nesse corpo. Porque se tocar, eu me tornarei impura. E eu não vou me tornar impura diante do Senhor. Eu tenho que me tornar santa. A palavra do Senhor diz, ser de santos. Então, nós temos que buscar a santidade. A santidade também é um dos frutos do amor. Porque eu estou provando ao Senhor que eu estou conseguindo suportar, eu estou conseguindo não deixar minha carne fluir mais forte. Né? Porque um dos pecados, pastor, que hoje está fluindo mais é o pecado da carne. É a carne que está reinando muito hoje. Muitas pessoas estão caindo em pecado devido colocar a sua carne à frente. Porque todo dia nós temos uma luta travada entre a carne e entre o espírito. O espírito ele tem que estar alicerçado, tem que estar mais forte do que a nossa carne. Porque a carne pede pelo pecado e o espírito pela santidade. Então, o que você alimentar mais, aquele que for mais alimentado, é o que você vai ter dentro de você. E pode vir o que for. Eu, nesse período que eu buscando a Deus, eu estou tempo na santidade como estou até hoje, o Senhor sabe que ninguém me tocou, eu não fui tocada por ninguém, nem você, enquanto eu não tiver uma aliança de novo, né? Que eu só serei tocada quando eu tiver uma aliança realmente com a pessoa que eu estiver alicerçada na palavra, naquilo que o Senhor mandar, porque eu tenho que ser santa, eu tenho que mostrar a santidade para onde eu chegar, o diabo não me envergonhar. Aonde eu fizer a obra do Senhor, se tiver que expulsar um demônio em nome de Jesus, eu vou ter que andar em santidade, porque senão o demônio vai me envergonhar. Como pode envergonhar você, meu amado? O que muitas pessoas também não sabem, irmã, a Bíblia fala que, assim, o povo perece por não conhecer a Por palavra, falta de conhecimento. falta de conhecimento. Isso, E sim, quando a pessoa ali, ela mantém uma relação sexual, né, com outra pessoa, a aliança se torna uma carne só, né? sim, Aquela pessoa, ela se torna uma carne só. E isso repercute grandemente na vida espiritual, né? Na vida dela como um todo. Mas eu queria falar para a senhora, né? A senhora começou a falar do amor, começou a falar das dificuldades que a senhora passou, que passou por provas, adversidades, né? Rejeição. E a Bíblia nos fala aqui, em 1 Coríntios, aí no capítulo 13, que o amor não se regozija com a injustiça, com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em sim, todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. E o amor nunca falha. Ou seja, naquele momento que a senhora teve, no momento que a senhora se separou, né? E a senhora sim, relatou, né, que continuou, não odiou, não teve por uma não, a, 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 a atitude ali daquelas pessoas, mas a senhora suportou, né? E amou. sim, Amou, sobretudo, o Senhor naquele momento, né? Em obediência. E é isso que nós precisamos fazer, né? Honrar a Deus sobre todas as coisas. Se o relacionamento não vai amém. bem, né? Se o relacionamento não está indo de vento em popa, muitas vezes as pessoas começam um relacionamento que não é da vontade de Deus. E ali ela começou a Verdade, semear, né? Ela começou a semear naquele relacionamento, né? De forma errada. E aquilo também ela vai colher, né? Porque a Bíblia diz, né? Que tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Muitas vezes você pratica injustiça no relacionamento e mais adiante, no mesmo ou em outro relacionamento, você vai colher injustiça, né? Você sim, semeia de forma errada. Mas se você semear o amor, se você amar as pessoas como a si mesmo, você vai também receber amor das pessoas. Muitas vezes, amém. né, a gente quer muito só receber e pouco dar, né?
E a Bíblia diz que é melhor você dar do que receber. As pessoas só querem amar se forem amadas. Mas que mérito há nisso, né? Se você amar só aqueles Verdade. que amam você. Mas nós precisamos fazer o que Jesus falou, amar até os nossos próprios inimigos, né? Amar. E um amor, né, verdadeiro, não um amor por palavras. Aquilo que está no nosso coração, ele tem que ser consonante com aquilo que está saindo dos nossos lábios. Amém? E outra coisa que a senhora leu Amém. aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, diz assim: ainda que eu distribuísse, no versículo 3, ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Ou seja, o maior de todos os sacrifícios que alguém pode fazer por outro é dar a sua própria vida. Verdade. O apóstolo Paulo, ele diz que ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, imagine só, algum de nós, né, dando o seu próprio corpo como sacrifício para ser queimado. A palavra de Deus diz em João, capítulo 15, no verso 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Mesmo que se você Amém. fizesse o maior sacrifício, que era entregar a sua própria vida em favor de alguém, se você fizesse isso, por exemplo, para receber glória de homem, ou para se mostrar, querer ser visto pelos homens, ou querer deixar o seu nome para a posteridade como algo que você fez, na verdade, em proveito próprio, isso de nada valeria sem ter o amor. Verdade. Você pode entregar o que você tem mais de mais importante na sua vida, que é a sua própria vida. Mas se você fizer isso sem amor, de nada valerá. E Jesus ele fez exatamente isso, Senhor, né? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor. O maior amor a todos nós foi demonstrado aonde? Na cruz do Calvário. Onde Jesus fez o quê? Ele sofreu todas as coisas, né? Ele esperou em todas as coisas, ele suportou todas as coisas e ele demonstrou, né, o amor pelos homens, o amor pelo mundo. Deus ele fez isso. Ele deu Jesus Cristo por amor de nós, né? Deus amou o mundo, Amém. Deus amou o Sim. mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O tempo todo o Pai, o Senhor está falando do amor para nós. Deus é amor, Sim. Ele está chamando, atraindo a gente para Ele, para experimentar desse amor. A senhora falou que passou por muitas provas, dificuldades, mas ficou alicerçada no amor do Pai. E você não consegue amar o Sim. próximo sem aprender a amar com o amor que é Deus. Você não consegue amar o seu inimigo sem conhecer o amor que é Jesus, né? Que é o Pai, que é Deus. É impossível nós amarmos o próximo, amarmos o inimigo ali sem um auxílio do Espírito Santo, sem auxílio de Deus habitando em nós, né? Uma hora ou outra a gente vai falhar. Uma hora ou outra vai Verdade. ser difícil ou quase impossível amar aquele que te fere. Mas Jesus Sim. ele veio para nos fazer isso, né? Para nos dar esse entendimento do amor. Porque você pode fazer isso. Você pode dar até aquilo de mais importante para você. Mas se você fizer isso sem amor, de nada valerá. Verdade, pastor. E também assim, até quando eu não era cristã, eu sempre tive isso de fluir assim, de não guardar ódio de ninguém, nem mágoa, né? E eu vou contar aqui para vocês um breve testemunho, pequenininho, que na minha vida eu percebi que muitas situações que eu passei foi por não ter liberado um perdão. Eu e a minha prima, a gente passou muito tempo sem se falar uma com a outra, né? Por motivo muito bestinho. Sabe, coisa mesmo assim, de quando eu era do mundo. Só que muitas vezes eu era cobrada nisso. E eu
sabe? Às vezes eu queria ir, mas tinha uma coisa que empatava. Ah, tu vai te humilhar, ela vai fazer isso e isso. Só que foi passando, passando. E esse ano, para a honra e glória do Senhor, né? Eu percebi que muitas coisas na minha vida tinham sido impedidas de eu receber bênçãos, de eu prosperar, de eu, sabe, até na vida emocional mesmo, na minha vida particular, estava sendo impedida de muitas coisas. Então, nesse mês, foi no mês de abril, né, que eu tenho um projeto social, que eu trabalho com famílias carentes, ajudo essas famílias. E aí fui pegar uma doação de peixe e ela estava aqui na casa do meu tio. E só que todas as vezes que eu procurava ela para gerar esse perdão, ela fugia. Sempre que eu ia me aproximar, ela fugia. Aí eu orei a Deus na madrugada e falei, Senhor, eu tô querendo liberar esse perdão, já não aguento mais, já estava insuportável. Eu estava, sabe, sentindo algo insuportável. Eu digo, já que ela foge de mim, faz diferente, pai. Faça com que ela venha até a mim. Eu pedi numa madrugada. No outro dia, pela manhã, ela veio na casa do meu tio. Quando eu ia sair, ela me chamou. E ela mesma me pediu perdão, né? Então, é isso. Deus sabia o desejo do meu coração, mas eu não estava tendo a oportunidade de gerar esse perdão para ela. Mas o que foi que Deus fez? Viu que não foi de mim. Não foi eu que fiquei com raiva, não foi eu que deixei de falar com ela, foi ela que deixou de falar comigo. Mas aquilo ali estava me incomodando. Aquilo dali estava gerando dentro de mim uma frustração. Por quê? Porque eu queria gerar aquele perdão, mas não estava conseguindo. Então, a partir do momento que eu falei com o pai quebrou aquilo ali que estava impedindo, né? Paralisou o inimigo e ele fez com que ela viesse até a mim e me pedisse perdão. E eu fui até ela e pedi perdão também. Pedir perdão porque a gente tem que ser humilde também. Não é só a gente deixar o outro pedir perdão e a gente não pedir, não. A gente tem que gerar um perdão dentro da gente. Porque a gente também sabe que é falho. Porque a partir do momento que eu deixei de não falar com ela, deixei de falar com ela, eu também, eu estava no mesmo patamar dela. Porque se ela tivesse feito e eu continuasse falando, ali a gente estava normalmente. Mas não, uma foi, o orgulho falou mais alto e nenhuma das duas queria quebrar essa barreira. Mas para a honra e glória do Senhor, depois que eu quebrei isso daí que o diabo ele me oprimia, pronto, pastor, acabou. Hoje eu sou tão feliz do meu levantar ao dormir. Entendeu? Eu vou para o meu trabalho, lá eu louvo, lá eu levo a palavra, lá eu prego para as pessoas, lá eu faço o ID do Senhor. Então, também amor é fazer o ID do Senhor. Quando você faz o ID, você está se doando. E a palavra do Senhor diz que nós temos que se doar. Nós temos que fazer o ID do Senhor da forma que ele quer, ele deseja. Não é de qualquer jeito. As pessoas estão fazendo as coisas de Deus de qualquer jeito. Gente, vamos parar. O Senhor, ele tem que ser o melhor. A gente tem que dar o melhor para ele. O melhor para o Pai, o melhor louvor, a melhor pregação, o melhor ide, a melhor palavra, sabe? Fortalecimento, falar com nossos irmãos, mostrar que o nosso Pai, ele está acima de tudo, de qualquer dificuldade, de qualquer adversidade, de qualquer frustração, de qualquer dor, de tudo. E sabe quando é que você prova também que você ama muito a Deus? Porque eu vejo muito isso. E eu vi poucas pessoas falarem isso. É quando você perde um ente querido e que você fica culpando a Deus. Senhor, por que o Senhor fez com que meu filho morresse ou que fulano e tal morresse? Gente, os nossos filhos não são nossos. Ele é do Senhor. Apenas ele nos colocou para nós cuidarmos do que é dele. Olha o que a palavra do Senhor diz: aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, seus irmãos ou seus filhos, quem for mais do que ele, não é digno dele. Porque não é seu. Seu filho não é seu, sua mãe não é sua, o seu pai não é seu, tudo pertence a Deus. Apenas nós fomos escolhidos, tivemos a oportunidade de ser escolhidos para estar numa família, para conhecer eles, para ter o melhor deles, para ter o amor deles, o aconchego deles. Mas eles não são nossos, tudo pertence a Deus. Então nós temos que se alegrar, mesmo que a dor venha, mesmo que o sofrimento venha, a saudade venha, mas te firma no Senhor, porque Ele é nosso refúgio e nossa fortaleza. Ele fica alicerçado na rocha. Quem é a rocha? É Jesus.
fica lá, te agarra nela, que tu vai passar por tudo. E vai passar dando glória a Deus. Como fala aquele louvor de Lázaro. Amém. É verdade, querido. Amém. Nós precisamos fazer isso, né? Perdoar, Isso. né? Liberar perdão. Não Sim. a quem merece, né? Porque nenhum de nós Isso. merece. O perdão, ele não é condicionado, né, a merecimento. E foi Sim. demonstrado para a gente na cruz, né? Nós não merecíamos e Jesus foi à cruz do Calvário pela alegria que lhe estava proposta. Ninguém tirou a vida dele, foi ele que deu a vida dele por amor de nós, para a expiação dos nossos pecados, né? Para a nossa redenção. Sim. E, e Jesus ali, ainda na cruz do Calvário, né, pediu para que o Pai perdoasse, né? Porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então, nós temos que fazer isso, pedir perdão, né? Perdoar aqueles que nos têm Com certeza. ofendido, né? Não porque merece. E quando você libera o perdão, a pessoa mais beneficiada vai ser você, né? Porque Sim. a ausência do perdão, né? Ela ali estanca a graça de Deus sobre nossas vidas. Jesus falou a Sim. parábola ali, né? A parábola do servo mau, onde o chefe dele, né, o senhor dele perdoou ele, mas mais adiante ele não perdoou o seu conservo, né? E ali ele é colocado numa Sim. prisão. E isso se refere de princípios bíblicos, nos mostrando que quando nós não liberamos o perdão, nós somos colocados numa cadeia, né? Numa cadeia e somos afligidos por espíritos imundos. Ali ele fala lá na palavra sobre verdugos, né? Fazendo a comparação, né, na parábola ali, de a pessoa ser colocada na cadeia e ter ali os torturadores. Por isso que a senhora estava sentindo que se sentia muito oprimida naquele momento, né? A vida fica Verdade. travada, paralisada. Por quê? Porque a pessoa, quando não libera o perdão, ela é afligida por espíritos imundos. Ela fica ali naquela prisão, né? Uma prisão. Sim. Então, que a gente E era possa isso que perdoar acontecia. isso. Que a gente possa perdoar, independente do que fizeram, né? Você precisa Isso. liberar o perdão. E o perdão tem que ser liberado de todo o coração. Nós vamos sair desse lugar quando pagar toda a dívida, né? Quando você Sim. não perdoa a pessoa, você vai sair dessa prisão, Jesus fala. Quando você pagar tudo aquilo, né? Que você está devendo. O que é que você está devendo? O perdão. E o perdão ele tem que ser dado de todo o coração. Porque se nós não perdoarmos o nosso próximo, Deus também não nos perdoa, né? Nós, Verdade. e a graça de Deus, ela fica ali, ó, estancada sobre nossas vidas. Fica tudo difícil, né? O favor de Deus ali fica bloqueado, né? Por quê? Porque você não está liberando perdão. E isso reflete em todas as áreas da nossa vida. Então precisamos Sim. perdoar, precisamos amar. Amém? Então a gente vai ficar até Amém. aqui. Faça uma oração, tá bom? Para abençoar todos os irmãos que estão aqui, aqueles também que ainda vão ouvir essa palavra no IGTV, no Facebook, tá bom? No YouTube. Deixe Amém. Deus te usar para abençoar Amém. nossas vidas. Amém. As nossas vidas. Amém, pastor. Pai amado, Pai querido, eu venho diante de Ti nessa manhã, meu Pai, te apresentar a cada irmão, a cada pessoa que vai ouvir esta palavra, Pai, nesse amanhecer, que o Senhor venha prosperar grandemente sobre a vida delas, que elas venham sentir, meu Pai, a Tua presença, aqueles que não liberaram perdão, meu Pai, que venham liberar, Pai, que venham ouvir essa palavra venha tocar o seu íntimo, Pai, que seja quebrado, Pai, todo o jugo que o inimigo tem colocado em seus corações, tem colocado em suas mentes, meu Pai. Que nessa manhã, meu Pai, todo mal venha ser quebrado, Pai, para que seja aberto, Pai, as portas que estão trancadas. Venha ser aberto, Pai, a sua vida amorosa, venha ser aberto, Pai, o emprego, venha ser aberto, Senhor, venha ser destravado todas as dificuldades, Senhor, que essas pessoas estão passando, tudo aquilo que o inimigo tem segurado, Pai, as bênçãos que era para ser derramadas sobre eles, mas o inimigo, por causa de não liberação de perdão, meu Pai, ele segurou, reteu a bênção, as bênçãos dos teus filhos, Pai. Mas nessa manhã, meu Pai, vá aos corações, quebranta cada coração que está duro, Pai, a cada coração que está magoado,
que está infectado, Pai, de coisas ruins, Senhor. Que nessa manhã, meu Pai, todo o mal que está sobre essas pessoas, tudo que impede elas, Pai, de te servir verdadeiramente, Pai, nessa manhã seja quebrado em nome de Jesus. E que o Senhor venha dar um dia cheio de bênção a cada um de nós. Venha nos direcionar nessa manhã a fazer tudo conforme a tua vontade, Pai. E te agradecemos, Pai, desde já, pelas bênçãos que o Senhor já derramou sobre cada um de nós, porque a tua palavra diz que nós não somos merecedores das coisas, mas por causa da tua graça, Senhor, da tua misericórdia, o Senhor derrama sobre nós bênçãos sem medida, Senhor. Então, nessa manhã, Pai, abençoe a cada um dos teus filhos, dê uma manhã grandiosa, que eles possam levar o teu amor, a tua palavra, àqueles que necessitam. E que aqueles que não liberaram perdão, Pai, eu creio que nessa manhã, meu Pai, eles vão liberar esse perdão que está faltando. Eles vão ser impactados, tocados, meu Pai, pelo teu poder, Pai, pelo teu pela tua palavra, meu Pai, que ela é edificante, Pai. Ela quebra todas as barreiras, ela abre caminhos, ela abre portas, ela faz o mover e o agir sobre nossas vidas, Pai. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós, Pai. E que o Senhor venha colocar em ordem tudo aquilo que está em desordem dentro das nossas casas, da nossa família, dentro do nosso trabalho, aonde for, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, fazer uma varredura, Pai. Que o Senhor venha fazer uma transformação nessa manhã. E que o Espírito Santo derrame sobre cada um que está aqui, cada um que vai ouvir essa palavra, meu Pai. Vai ser derramado bênçãos sem medidas, Pai. Vai ser derramado uma unção, Pai, uma unção poderosa de transformação, de renovo, meu Pai. E que cada um possa sentir a tua presença como eles nunca sentiram, Pai. Então, Senhor, nessa manhã eu já te agradeço, Pai. Eu agradeço pela vida do pastor Marcel, agradeço por cada irmão que está nessa live, agradeço por todos que vão ouvir, Pai. E que o Senhor, todos os dias, Pai, venha nos direcionar. Todos os dias nós temos que matar um leão. Todos os dias nós temos que deixar, Pai, não deixar o pecado fluir em nosso meio, Pai, mas que nós temos que vencê-los, Pai. E vencer com tua palavra, pois só ela salva, cura e liberta, Pai. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E para vir até a ti, Pai, nós temos que andar numa retidão, no caminho reto. Então, nessa manhã, nos faz andar nesse caminho reto, Pai, e nos dá um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Amém. Então a gente Amém. vai ficar por aqui, tá bom? Seja abençoado pelo Senhor, tá bem? Quero Amém. agradecer a Deus mais uma vez pela sua participação, tá bom, irmã Cláudia? Pela sua vida. Obrigada, pastor. Amém. A senhora vai aí para a praia, né? Pegar um tempo bom, né? Trabalha na praia, é um grande É. privilégio, né? Que Deus lhe deu. Sim, trabalho com uma vista maravilhosa, né? Todo dia contemplando, sabe, o agir de Deus, né? Quando os peixes estão pulando naquele rio, porque o meu restaurante é em frente ao mar, porque é um rio, né? É a divisão do rio e da praia. Então eu fiquei pro lado do rio, mas a vista é linda, tem uns mangues, a gente vê peixe pulando na água. A gente vê os barcos chegando, despescando, e cada detalhe ali é importante, porque a gente vê a presença do Senhor, né? Na natureza, no alimento, em tudo. E lá também eu faço meu trabalho, pastor. Lá eu arrecado alimentos para as famílias carentes e pego doações de peixe de peixes para me doar para elas. Amém. Glória a Deus, né? É um privilégio servir o Senhor dessa forma, né? Né, irmã? Sim, muito, Ajudando muito, muitas muito pessoas gratificante. e ainda diante ali daquela paisagem. Então, que Deus abençoe Sim, grandemente a sua vida, tá bom? Sua casa amém, e amém, Deus continue honrando cada vez mais a sua submissão a Ele, a sua palavra. Tá bem, queridos? amém, Então, que Deus amém. também abençoe a vida de cada um dos irmãos que esteve aqui conosco, o irmão Albani, tá bom? A irmã Liana, a irmã, a querida Ângela, minha amiga Ângela, o irmão Bruno, todos vocês que estiveram aqui junto com a gente, tá bom? Deus abençoe todos vocês e lembre-se,
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus ele fez isso por nós. Ele deu a vida dele, né, na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida, vida em abundância, que tivéssemos vida eterna. Deus abençoe e se Deus quiser, logo logo nós estaremos de volta aqui com mais uma palavra que Deus colocar nos nossos corações para entregar para você, tá bom? Tenham todos um excelente dia. Am- Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.